Então, Armando, prosseguindo com os nossos questionamentos, qual a relação que existe da droga com o plano espiritual? Primeiro nós temos que separar a palavra droga da palavra tóxico. Droga são todas as substâncias que atuam e modificam o nosso organismo. Por isso, quando você está com uma dor e vai na drogaria e compra um analgésico, quando você está com febre e vai na farmácia e compra uma droga na drogaria que abaixa a sua febre, um antitérmico, você está comprando uma droga. É isso? Agora, o que é o tóxico? O tóxico são drogas que possuem uma ação prejudicial ao organismo. E quando você pega qualquer droga na drogaria, se você tiver o desprazer de ler a bula, você vai ver que a indicação são algumas linhas. E a contraindicação é uma coisa assustadora. Então, tudo que se vende na drogaria, embora alguns sejam necessários para manter a nossa condição de sobrevivência, mas tem que ter cuidado. Por isso é que eles aconselham a não deixar medicamentos ao alcance de crianças, porque a criança pode tomar uma dose exagerada. A diferença do veneno para o medicamento, Paulo, está na quantidade. Aquilo que para um é medicamento, para o outro é drogadição, para o outro é veneno. Então, tóxico são drogas que possuem uma ação prejudicial. Muitas drogas, além de serem tóxicas, são também viciativas. O que é isso? O corpo começa a ter dependência dela. O estado de euforia ou de alheamento, quer dizer, ficar alheio ao ambiente que ela cria, gera uma sensação que o espírito, a mente, se acostuma e dessa forma a coisa vai crescendo. Quanto às posições do deputado, são muito importantes, porque quanto maior o número de informação que nós dermos aos nossos jovens, ao cidadão, à cidadã de um modo geral, mais capacitado cada um vai estar para enfrentar a situação. Mateus Fernandes Fraga, que trabalhou durante 42 anos em Campestre, aqui na divisa de Astolfo Dutra com Piraúba, e com quem eu tive a oportunidade de trabalhar os primeiros 8 anos da minha experiência mediúnica nessa encarnação, com ele encarnado. Ele foi meu orientador, meu preceptor. Ele hoje, depois que desencarnou, no mundo espiritual, em atividades diversas, muito ligado a Anita Borella, aqui de Leopoldina, que consorciou-se com Astolfo Legari e foi para Astolfo Dutra, e era um médium, a família Borella aqui é grande, era um médium extraordinário. Ele vem a ser o mentor da nossa FEAC, Fundação Espírita Allan Kardec, em Juiz de Fora, que completou agora em maio 26 anos. E tem uma frase dele que está no marcador que eu deixei aqui com os meninos na rádio, com você e com a Zélia, que diz que informação sem transformação gera estagnação. Quando nós vemos, por exemplo, sem nenhuma crítica, mas apenas sinalizando, profissionais de saúde, de qualquer segmento, ingerindo bebidas alcoólicas, sabendo o prejuízo que isso causa ao fígado, usando tabaco, sabendo dos comprometimentos e prejuízos que causa ao aparelho respiratório e a toda a instituição fisiológica, é lamentável. Agora, que dirá aquele que não tem a informação? A sua pergunta, qual a relação da droga com o plano espiritual? Não existe uma relação específica da droga com o plano espiritual. A droga é matéria, o plano espiritual é vibração. Só que a matéria e energia hoje estão interpenetradas. Einstein mostrou que matéria é igual a energia e energia é igual a matéria. Então nós vamos ver que quando alguém vira, abre a boca e enche de bobagem dizendo eu sou materialista, é alguém que precisa de termos compaixão com ele, porque ele está parado no século XIX. A física quântica, as explicações de Maxwell, de Planck, a de Bohr, vem nos mostrar que não existe matéria.
E hoje comprovado está que o plano físico e o não físico, o plano material e o energético ou espiritual para nós estão interpenetrados. Tem gente que ainda aponta para cima na direção do alto e diz: eu quando morrer vou para o céu. Que céu, querido? Ah, meu vizinho é uma peste, quando morrer vai para o inferno. Que inferno? A doutrina espírita diz que céu e inferno são estados de alma. Então, droga é o caminho da perturbação, do desequilíbrio, que começa na dimensão física e reflete no mundo espiritual. Quem fuma lesa os pulmões da matéria, reflete nos pulmões do perispírito, que é o corpo vibracional entre o espírito e o corpo. E numa próxima encarnação vai nascer com as consequências disso. Então não existe uma ligação direta, falando no português claro, mas existe toda essa interdependência. Pensa bem, Paulo, você é tabagista, eu sou alcoólatra, desencarnamos, o nosso corpo vai para o cemitério e nós espíritos vamos para o mundo espiritual. Chega lá, querido, não tem tabacaria, não tem destilaria, e as nossas necessidades energéticas, para onde que nós vamos buscar isso? Onde tem? No botequim, no barzinho, na festa de família, no cidadão, na cidadã que ainda fuma e bebe. Por quê? Princípio que não é espírita, é da física. Semelhante atrai semelhante. Não é isso? Então nós temos que pensar nisso. Quando a física quântica hoje demonstra, Paulo, que quando você pensa no mal, você entra em sintonia com todo o mal que existe no universo. Lembrando que mal é criação dos homens, é ausência do bem. Quando você entra na frequência da oração, Paulo, seja você budista, hinduísta, espiritista, muçulmano, católico, protestante, índio da tribo X ou Y, entrou na frequência da oração. É frequências, nós trabalhamos com frequências. É igual, eu sou músico, sou maestro. Dó maior, dó, mi, sol, mi, dó. Ré maior, ré, fá, lá, fá, ré. Mudou o tom, mudou a música toda. Então nós trabalhamos com frequências. Quando você começa a entrar na drogadição, seja da droga legal, o álcool ou o fumo, seja das drogas ilegais, a cocaína, a cannabis sativa, o crack, não é isso? Ou qualquer outra, a heroína, o ópio, você está entrando em sintonia com todas as mentes encarnadas e desencarnadas que estão naquela frequência. Então, muito cuidado. Muito cuidado com o que você pensa, muito cuidado com o que você fala. Isso vai refletir na sua carga fisiológica, emocional, mental, intelectual e espiritual. Amado, você me fez lembrar uma vez, conversando com um amigo espiritual, ele disse para mim assim: olha, você observa, meu filho, que ele funga no cangote. Ele, com a linguagem que ele colocou popular, ele estava dizendo que existe um vampirismo. Como é que nós podemos passar para o nosso público uma explicação acerca dessa influência? Nós vamos ver que o ser humano trabalha muito com metáfora. O que é metáfora? Uma história, algo. O chinês chega a dizer que uma imagem vale por 1000 palavras. Quando La Fontaine solta as fábulas de La Fontaine, não é isso? Ele está trabalhando com o quê? Com a imagem da criança, do adolescente. E dentro de todos nós, adultos ou crianças, tem uma criança interior. Então, quando ele fala a raposa e as uvas, quando ele fala de todas essas metáforas que encantam a nossa adolescência, não é isso? Que ele está nos transmitindo mensagens muito profundas. Anton de Exupéry tem um livro extraordinário que eu cito sempre, que é O Pequeno Príncipe. E a raposa diz ao pequeno príncipe: tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas.
Dessa forma, a imagem do vampiro na cinematografia, nas revistas de quadrinho, é a imagem de alguém que vem e suga a sua parte mais preciosa do corpo. O que é a parte mais preciosa do corpo? As vias de comunicação, o grande canal da vida é o sangue. Se uma pessoa tiver uma hemorragia, todos os órgãos podem estar perfeitos. Vem a falência física, a morte biológica, pela falta deste veículo que é o sangue. O vampiro da metáfora, da história, vem, crava os caninos no pescoço, na jugular da mulher ou do homem e suga-lhe a energia vital que é o sangue. Isto é uma metáfora. Vampiros não existiram em época nenhuma, a não ser que sejam pessoas desequilibradas psiquicamente, que tomem essa metáfora ao pé da letra e ataquem outras criaturas para beber-lhe o sangue. Desequilíbrio psíquico, desequilíbrio levando à loucura. Agora, no aspecto espiritual, diz a lei da física que quando um corpo se aproxima de outro corpo, aquele que tem mais influência, mais carga magnética, passa a energia para o que está mais carente. Então, se eu chego perto da Zélia, coloco a mão na Zélia, no ombro dela e diz: "Oi, Zélia, como é que vai?" Só de aproximar, o nosso campo energético já está trocando átomos. Quando você passa a mão no seu cachorrinho, quando você encosta numa árvore, está trocando fótons, está trocando elétrons, está trocando átomos. Por uma linguagem bem popular. Se algum físico ouviu falar isso, vai falar assim: esse cara é louco de falar isso. Mas numa linguagem metafórica, estamos trocando até com o olhar. Até com o olhar. Quem lembra do flerte? Como era gostoso o jovem de um lado, a jovem do outro, aquele olhar de troca de vibrações energéticas positivas, amorosas, sensuais e tudo mais. Então nós estamos sempre trocando energia. Quando um espírito em estado espiritual desequilibrado, na carência, na crise da abstinência, aproxima-se de alguém que está encharcado daqueles vapores do álcool, do tabaco, do crack, da cocaína, do ópio, das drogas legais ou ilegais, o que vai acontecer? Uma absorção. Este espírito é chamado de espírito vampirizador. Ele está sugando, vampirizando as energias daquela criatura. E diante de um desespero, muitas vezes, porque lá ele não tem matéria. Não tem matéria. Não é? Então ele tem que se apoderar de alguém que possa lhe fornecer essa matéria para que ele possa se lhe completar com essa situação. E essa sugação, essa vampirização se dá de mente a mente, perispírito a perispírito, campo magnético a campo magnético. Quer ver, dona de casa, você que é costureira, pega um ímã, encosta numa tesoura. O ímã vai mudar os íons do ferro que tem na tesoura. Daí a pouco você pega a tesoura, passa nos seus alfinetes, o que acontece? A tesoura está magnetizada, sob a ação magnética daquele ímã. Espera 24 horas. A tesoura volta ao seu estado normal, passa nos alfinetes, não pega mais. Então o que está acontecendo? Uma influência magnética, elétrica, um campo vibracional influenciando outro campo vibracional.